Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo hoje então, aqui Jack London, Caninos Brancos, um livro incrível. É um clássico, enfim, tem filme também. Eu queria ter assistido o filme para ver se, enfim, será interessante, tal, será igual. Vamos ver se mais à frente eu resgato, porque este livro, já antecipo para vocês, eu dei 5 estrelas, muito bom, então critério de diversão, aventura, assim, gostei muito, fiquei surpreso com a qualidade, realmente é muito divertido. Critério, pesquisas acadêmicas ou teoria, os símbolos e tal, imaginário. Eu já marquei muita coisa, vou comentar algumas com vocês aqui, então engloba, assim, muita coisa. A diversão e também para quem quer fazer essa outra diversão, digamos assim, pesquisa na área de teoria, ele escreve muito bem também, imaginário, cultura. Então o plano aqui, depois da introdução, tá fazer esse panorama com vocês, esse mapeamento, outros livros que ele conversa, outros símbolos, algumas teses, enfim, algumas coisas que eu já penso em escrever, vou antecipar aqui para vocês alguns caminhos que a gente pode traçar após a leitura do livro, então espero que vocês gostem do vídeo. Então, como sempre, pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição com seus links. Chega no site, compra livro, ou a partir dos links aqui do canal, compra outras coisas, você está ajudando. Tem o botão de membros, tem o botão de valeu. Vou pedir também para você participar aqui dos comentários, é muito importante, motiva, certo? Quando você participa, incentiva aqui, eu leio, eu tento responder na maior velocidade possível. É importante também para o YouTube entender que o vídeo é relevante, ele espalhar mais. Então quando você curte, compartilha, ativa o sininho, todas as notificações, escreve alguma coisa aí, o YouTube espalha e também aumenta a chance de você receber os avisos quando eu faço as publicações. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então, feita a nossa introdução do canal, eu li então, esse aqui, como é clássico, deve estar em domínio público, provavelmente sim, porque se não me engano ele escreveu 1910, 1920, esse cara aqui não é o nome dele, muito bem aqui, separei a parte, acontece, então, não é o nome dele aqui é John Griffin Chaney, enfim, e o pseudônimo Jack London, perfeito. Ele escreveu vários livros, ele então, como esse aqui é o lobo, tá lá no... Não é exatamente o Alasca, mas esse lugar muito frio e tal. É o Alasca? Porque a ideia nem tem o local exatamente aqui. Mas enfim, já cheguei nas características. Então a vida dele, ele foi pescador, ele foi lá no Alasca, lugar frio de trabalho. Então, do mesmo jeito que talvez... Como é que chama? Os Miseráveis, do Victor Hugo... e alguns outros, assim, que a profissão dele aparece na escrita que ele viveu. Ele escreve muito bem, é muito divertido, tem essa parte da condição humana, de reflexões sobre teoria. Então, a minha primeira tese que eu apresento, além desse critério de diversão, de escrever muito bem, que os símbolos aqui, diferente de alguns outros livros, que é o que eu comento, por exemplo, no Crime e Castigo, que a gente tem na playlist do... Como é que chama? A playlist de literatura russa. Aqui, os símbolos que ele utiliza, a mesma coisa do Senhor das Moscas, ou como é que chama o outro, Robinson Crusoe, é muito fácil, está ali. Então você lê, você sabe qual é o símbolo que ele quer te motivar de sentimento, da importância daquele símbolo. Então você não precisa da mediação de um teórico. Então parte da tese que eu estou desenvolvendo em várias resenhas, né, espaçadas, parte dela está lá no, como se diz, do Crime e Castigo, que o teórico ele precisa fazer. Então, às vezes, se o livro é muito claro, ele não consegue fazer isso, pode ser um caminho. Ou pode ser também, aí eu também fiz esse comentário lá, na outra resenha, que o cara que está analisando, o autor, ele escreve tão bem que o livro de teoria fica mais divertido que o próprio livro, ou tão divertido quanto. Então, às vezes, até a pessoa que não está querendo estudar, ao ver uma palestra sobre o livro, ou ler o livro, fala, nossa, que divertido, aprendi muito, ele escreve tão bem quanto. Então, são algumas das várias camadas e possibilidades, que é o que eu tento fazer aqui nas resenhas, que é listar esse máximo de possibilidades e camadas e tal, para você escolher a sua lista de leituras, o que você precisa ou não para estudar, itens a favor e contra, direita, esquerda, etc, etc. Muito bem. Então aqui eu li dessa edição aqui da Martin Claret. Eu já vi pessoas que comentaram que talvez não goste. Enfim, eu gosto de um tamanho menor de livro, certo? Então se é menor. Esse aqui é o de bolso. Tem esse aqui, ó, que eu estava gravando agora há pouco também, que é um pouquinho maior. Os dois são tamanhos que eu gosto mais, certo? Esses menores assim. O espaçamento, ele é pequeno, tal, mas não me atrapalhou em nada, folha branca. O texto é completo, né? É texto integral. Perfeito, muito bem. Essa edição aqui tem um texto aqui, o que é livros e como eles funcionam. Tem umas 5 páginas
Então achei bem legal, complemento, tem umas reflexões interessantes aqui, uma breve introdução. No final tem umas páginas de biografia, quantas? 3 páginas, um monte de edição traz isso. Ok, muito bem, vamos aos comentários então. Diversão, como eu falei, 5 estrelas. Tem basicamente, quantos momentos? Calma aí, eu vou pegar aqui o fichamento, vou falar dos momentos aqui que o próprio autor dividiu. Muito bem, achei a parte, realmente estava aqui no final, né, na 195. Então, tem 3 partes, não vou falar todas exatamente, mas é jogada assim. A primeira parte, o que acontece? Tem o lobo e tem lá um grupinho de pessoas que está no Alasca e tal, sobrevivendo. Então essa parte, combina e não combina com o restante, só que é muito legal, muito divertido. Se você já lê e fala, nossa, muito incrível, gostei muito, muita diversão e tal. Depois a parte 2 até o final, vai tendo uma crescente, certo? De questão assim de diversão. Porque assim, na parte 2, o lobo ele vai nascer. Então ele vai nascer, aí ele fala da natureza, o lobo, os outros animais, como você vai se alimentar, sentimentos, o poder da natureza, símbolos. Aí você vê lá, você não precisa de muita leitura e muita conhecimentos prévios. Você vê lá que tem a religião, o papel da natureza, que você tem que sobreviver, as dificuldades, sentimentos de relacionamento entre as pessoas. Então nas próximas partes também, quando o lobo ele vai morar, digamos assim, eu também não quero estragar, tem várias surpresas, várias coisas acontecendo. Morar então lá com outro grupo de pessoas, não vou nem falar qual é o grupo e tal, para não estragar essa ideia, porque realmente valeu muito a pena a leitura. Então esse lobo, quando tá morando com as pessoas, ele fala, nossa, esse homem, ele é um deus. E aí, que foi o que eu comentei na parte inicial, né? Que é um símbolo ali. O lobo, ele vê aquela pessoa como um deus, a relação com a religião. Então, quanto mais teoria você tem, mais você vai entender essas camadas, essa ideia de cultura, de imaginário, de símbolos. Você pode falar, ok, autor, não concordo, acho que você viajou muito, aí você vai lá e escreve. Ou, entendi, é bem interessante, aí você escreve, digamos assim, a favor, tá? Então, é nesse sentido. Os símbolos estão ali para você perceber com grande facilidade. Então, tem um sentimento, é uma boa velocidade. A parte 2, logo depois desse primeiro história à parte, digamos assim, do ataque e tal, o lobo está lá na floresta, então parece um documentário um pouco, de séries de documentário da televisão. Então tem uma outra velocidade, um pouco mais devagar, e aí, mas valeu a pena a leitura, eu continuei com a leitura, e aí ele vai morar com as pessoas, e aí tem toda essa ideia de sentimento, de grupo, de como você vai sobreviver. Aí eu acho que agora a gente pode colocar aqui, eu fiz quase 2 páginas de anotação, né? Então, a história dele, biografia, de você complementar, só dessas 3 páginas de biografia, eu falo, nossa, a história desse cara aqui é muito interessante e me deu vontade de ler mais livros dele por causa dessa história de vida que ele tem, mais o que ele conseguiu escrever. Tem o amor aos animais, que mais aqui? Temos sim, ó, lembrei aqui, ó, a Lei da Selva, do Mowgli, certo? Temos uma outra página que acho que não vou falar vou falar as páginas porque tudo bem, não vou contar exatamente o que está acontecendo, acho que não vou dar nenhum spoiler da história, então a gente pode comentar aqui. Então, ele tem uma outra página que fala da Lei da Selva, que acontece no Mowgli, que eu li recentemente. Já ia resgatar aqui na página 57 mais a 70. Tem um outro símbolo aqui, que rapidamente você vai perceber, que é a Caverna de Platão, na 59. Então, tem a vida do lobo pode ser a nossa vida. Eu não sei se dá, mas agora lembrando de vida, tem talvez o Lobo da Steppe. A gente tem o Lobo da Steppe aqui, do Hermann Hesse, mas eu acho que não. Quer dizer, sempre dá. Mas acho que no primeiro momento eu ia resgatar outras coisas antes. É importante, como se diz, o Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, tem essa situação. Os símbolos dele, eu achei a critério de diversão muito maior também, que o Coração das Trevas. O Coração das Trevas eu achei chato. Ele é difícil de ler, porque o que eu pesquisei de teoria, os teóricos já falaram que o Coração das Trevas, ele já escrevia difícil para a época dele. Então, assim, já é uma outra proposta, mas o Joseph Conrad é a mesma coisa do Jack London. Ele escreve sobre essa ideia de navio, de batalhas, coisas que viveram, porque é a vida deles. Eles saíram de casa, foram trabalhar com essas coisas. Então, é uma coisa muito comum, que eu estou comentando aqui, de você colocar a vida da pessoa dentro da obra e vice-versa. É um item muito comum dos teóricos analisarem. E, normalmente, mesmo alguns anos eu achando que talvez fosse muito incisivo, muito assim, forçado no sentido que, se a pessoa viveu isso, ela vai escrever isso. Conforme eu fui lendo mais, então já faz aqui uns 3, 4 anos, realmente
a sobreposição do que ela viveu, que ela acredita aparecer na obra, é uma intensidade, cada vez que eu leio mais, eu acho que realmente acontece isso com grande intensidade, então não é à toa que todos os teóricos acabam utilizando, então está se comprovando essa ideia. Então é muito divertido, porque você vai vendo então o lobo, como ele convive com os outros lobos, o cotidiano dele, a relação dele com os humanos, e tem a história. Então tem muitos símbolos, sentimentos muito bons, são muito divertidos. Ó, tem símbolo do sentimento do lobo, o fogo, muito de religião, tem de escravidão. Lembrei porque eu queria comentar aqui da escravidão e eu falei o Coração das Trevas e o Robinson Crusoe, porque eles também têm símbolos iguais na questão de analisar. A história é relativamente próximas em muitos sentidos, só que como é que chama? Robinson Crusoe é muito mais fácil, muito mais divertido de ler, está muito mais explícito ali na cara os símbolos e as coisas para você aprender, como aqui o Caninos Brancos. Então até a ideia da escravidão, próximo a isso aqui, novamente porque ele falou aqui ó, na outra página, deuses brancos, ok? E aí você vem toda essa ideia do escravidão, imperialismo, a gente poderia resgatar no momento aí assim, o autor viveu em tal época, então se tinha tal época, tinha tais características, isso aparece. Por exemplo, muito bem, lembrei mais dois aqui que ilustram. O Moby Dick eu não li ainda, é Manville a pronúncia? Mas o autor do Moby Dick parece que tem alguns preconceitos, mas são do nível de escrita da época que ele viveu, então ok. Mas tem um outro, que é o Lovecraft, que a gente também tem resenha aqui no canal, porque o Moby Dick eu não li, eu tenho ele ali, mas eu ainda não li. O Lovecraft a gente tem uma resenha, vou colocar aqui no card na descrição. O Lovecraft, ele tem preconceitos contra os afrodescendentes mais intensos. Então, na época, tinha um tanto de preconceito. Ok, é errado, a gente vai sempre tentando comentar para diminuir, fazer então essa discussão constante para sempre diminuir, mas o preconceito da época era essa quantidade e ele estava uns 3, 4 níveis acima de alguns comentários. Não é muitos comentários, mas as 2, 3 comentários que tem no livro dele, ou talvez outros documentos e diários, é muito maior. Então até o pessoal da época falou, nossa, acho que você está um nível acima. Então coisas acessórias aqui que a gente pode comentar. O bullying, amadurecimento, porque ele é um lobo criança e ele vira um lobo adulto. Então a jornada, o lobo, a gente pode aprender coisas com o lobo. Então muito divertido, muito legal também. Eu lembrei dessa ideia de amadurecimento, eu não li os outros. Eu tenho do Hermann Hesse, os Jogos da Concha de Vidro. Eu gostei muito do Lobo da Steppe, quero ler os outros também. A gente pode resgatar porque me parece que o Hermann Hesse leu muita coisa do Jung e do Freud e aparece no livro. Só que como eu não me debrucei ainda nesse item, eu trouxe em pequena quantidade da minha resenha, mas a gente pode resgatar numa outra resenha com foco só nisso. Mas tem gente que estuda nessa direção também. O critério então de justiça, bem e mal, como ele convive com a mãe, os vícios humanos, várias camadas de sentimento, tá? E aprendizagem, e você talvez tenha uma camada também de cuidar da natureza, pode ser colocado. Então é isso, você acompanha a jornada do lobo, desse amadurecimento dele, ele tem as aventuras da natureza que ele sobrevive, e aí ele vai morar com humanos, ele faz várias coisas, então é muito legal, ele tem todos esses símbolos. Então assim, eu fiquei surpreso, não esperava que eu ia gostar tanto assim, então valeu muito a pena a leitura. Então, novamente, eu fico com aquela dúvida. Eu já vejo outros canais que eles comentam muito mais da história, eu tento comentar um pouco menos, então eu apenas reforço para você que foi muito divertido, a escrita é muito fácil, muito leve, você vai ler com bastante velocidade. Eu fiquei ansioso para terminar a leitura, então valeu muito a pena a leitura. E eu não vou contar as cenas nem nada, porque eu não quero estragar o momento que você vai descobrir as coisas junto com o personagem que é o lobo aqui, certo? Mas reforço que valeu muito a pena a leitura. E todos esses critérios que eu tentei ilustrar aqui de teoria, espero que tenha convencido você a dar uma chance para o livro. Então, chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando que você tem os links de compra aqui na descrição, o botão de membros, o botão de valeu. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.